A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, clique aí abaixo e você se inscreve gratuitamente. Nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno da alegria que o Espírito Santo colocou no nosso coração de vir aqui quase todos os dias fazer um vídeo, para levar este conhecimento bíblico e autêntico que Deus, por graça, compartilhou comigo para compartilhar com todos os nossos irmãos, com todos aqueles que adentram no nosso canal. Fale da cidade de onde este canal está te alcançando. Irmão, nosso compromisso aqui é um compromisso, os assuntos que trazemos aqui é um assunto alinhado à Escritura Sagrada e à autenticidade da nossa fé cristã. Deus abençoe toda a irmandade, muitos irmãos que têm compartilhado nossos vídeos, o ministério em todos os lugares, Espanha, todo lugar, falando para não assistir nossos vídeos, mas a Irmandade não tem dado ouvido, tem vindo aqui, tem assistido nossos vídeos e tem compartilhado nosso vídeo, porque como a Irmandade nos conhece há mais de 44 anos, então os irmãos sabem que nosso propósito aqui não é destruir a vida de ninguém, antes abrir os olhos, para não ficar comendo, irmão, pregações enganosas. É esse o nosso aspecto aqui. Irmão, tem um vídeo anterior que eu coloquei aí sobre 20 milhões, segundo anciãos, que tinham saído fora da congregação. Teve muitos que veio aí no comentário, mas como foi 20 milhões, que só tem 5 milhões, irmão? Tem 5 milhões agora, irmão. CCB não começou agora. Tem uma longa história. E outra coisa, estamos falando que eu não tenho critério, credo que tenho critério, irmão. Tenho critério e prova. Eu estava numa região congregando, tinha mais de 1000 irmãos no culto, quando o próprio ancião falou no culto da pesquisa que fizeram de mais de 20 milhões, tinha abandonado a congregação na história da congregação, desde quando ela existe, irmão. Muitos foram embora, isso é fato. Se você quiser saber a realidade, marcamos um tempo, nós vamos lá na casa do ancião e na Irmandade da região lá, que ouviu tudo que o ancião falou. Então, irmão, sim, que fizemos dentro de critério, fonte verídica. Os anciãos que fizeram esta pesquisa é critério, sim, apenas não coloquei aqui, irmão, aqui, que jeito que foi feita a pesquisa, não coloquei aqui, que o povo de hoje, irmão, como eles não convivem mais com a verdade, com mentira, então quando alguém fala a verdade, ele já não crê. Entendeu, irmão? Mas uns engraçadinhos que vem aí, falar que eu não tenho essa prova, tenho essa prova sim. Mais de 1000 irmãos estavam no culto com que eu estava, que o ancião falou
que mais de 20 milhões foram jogados fora da CCB. Temos prova, irmão. Marcamos um tempo, como eu estou no exterior, vamos lá na casa do ancião. Já que não crê no que eu estou falando aqui, irmão, aqui, que nós matamos a cobra e mostramos o pau. Então, o assunto de hoje, que eu vou trazer aqui, irmão, no meu canal, é o seguinte. Irmão me questionando, falando que o pecado de adultério premeditado não tem perdão. E ele citou 22 de Apocalipse, do verso 15. Vamos ver como é que está lá. Apocalipse 22 e 15. Mas primeiramente vamos ler o 14, porque aqui tem um contraste entre o versículo 14 e o 15. Veja bem, Apocalipse 22 e 14, aqui ó. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Agora o 15 vai falar. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Então, irmão, o do verso 15 não está falando dos salvos, está falando aqueles que estavam na igreja, né? Mas que nunca foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Veja que o apóstolo ele faz um contraste aqui entre o 14 e o 15. No 14 ele fala, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. O do 14 está falando dos salvos. Do 15 está falando dos perdidos, daqueles que nunca foi salvo. Agora deixa eu mostrar aqui outro contraste. Capítulo 21 de Apocalipse. Vamos ler o verso 7 e depois ao 8. É um contraste. Diz assim: o vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, entendamos uma coisa da gramática da nossa língua portuguesa. Aqui está quanto, porém, aqui é uma junção, é uma conjunção adversativa. Quando tem, o que é uma conjunção adversativa? Irmão, é onde tem porém, entretanto, mas, portanto. É uma conjunção adversativa que está fazendo uma ligação do que diz no verso 7 e o que vai explicar no verso 8. É uma proposição da gramática portuguesa, uma conjunção adversativa, né, que está fazendo uma ligação com o verso 7 e para explicar o verso 8. E aqui é um contraste. O verso 7 diz: os vencedores herdarão todas essas coisas, e eu lhe serei meu filho, e ele será seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, entendeu? A junção adversativa, a ligação nos leva ao verso anterior, no verso 7, para falar o verso anterior. Agora ele vai constatar o verso 8 para nós entender. No 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abominados, aos impuros. Essa palavra impuro aqui, irmão, é uma palavra do grego,
da gramática grega, que está associado todo aquele tipo de pecado imorais, como pornografia, masturbação, prostituição, fornicação, todo tipo de pecado sexual. Então está conectado aqui na palavra impuro, né? Aos incrédulos, aos abominados, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago teado com fogo, enxofre, saber a segunda morte. Então, aqui, a Escritura Sagrada está trazendo para nós aqui que os do versos 8 são aqueles que não foram salvos. Estavam na igreja, mas era a pessoa que estava na igreja, estava na prática das abominações, do pecado, que nunca foram salvos, que nunca tiveram, irmão, a salvação. Então, por isso que diz aqui, o 7 fala, os vencedores herdarão todas as coisas, serão filhos de Deus, e Deus será o seu Pai. Os vencedores, quem são os vencedores? São os salvos. O do verso 8 são os perdidos, aqueles que estavam na igreja, mas que nunca se apropriaram do sacrifício de Cristo, né? Foram pessoas perdidas. Então, irmão, não existe na Bíblia, né, esse tipo de pecado imperdoável. O único pecado imperdoável que tem é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ler aqui Marcos 3:28. O que é que o próprio Cristo diz? Marcos, capítulo 3, verso 28. Verso 28. Aqui, vamos ler. O capítulo 3, verso 20, Cristo vai falar da blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora aqui no verso 27, deixa eu falar aqui. Deixa eu ler do 20. Então foi ele à casa, não obstante a multidão afluiu, de novo, tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prender, porque Jesus está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém dizia: ele está possesso de Beelzebul e pelo maioral dos demônios, que expele os demônios. Então, provocando Jesus, lhe disse, meio de parábola: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir. Mas ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, se primeiro amarrá-lo, então saqueará a casa do valente. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos homens, os pecados e a blasfêmia que preferir, que o próprio Cristo está falando, todos os pecados serão perdoados aos homens e até nas blasfêmias que preferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, irmão, o único pecado que não passou pela cruz foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, que ele fala, todos os outros pecados serão perdoados.
Agora, falar que pecado premeditado não é perdoado, pecado para mais ser premeditado de que foi o de Davi, que deixou de ir para a guerra, ficou na varanda, vendo a mulher de Urias, nua, despida, tomando banho. E aí, como é que ele não premeditou? Viu a mulher lá, nua, mandou trazer ela e teve conjunção carnal com ele, com ela, sexual. Isso foi premeditado. E o Senhor perdoou ele, por quê? Porque ele se voltou para Deus arrependido. Quebrantou seu coração, se arrependeu. Agora eu vou falar um negócio aqui. Pecado de Davi, Deus perdoou ele. Mas a consequência ficou na vida dele para todo sempre. O Senhor mandou Natan e falou assim, ó, o que ele fez, a espada jamais se apartaria da sua casa. Então, ficou, né, a espada, a guerra, permaneceu da sua casa. Deus perdoou, mas a consequência ficou. Isso daqui, para que é? Para você não pecar, irmão. Deus perdoa através do arrependimento, mas é muita dor, irmão. É muito choro, é muita lágrima para a pessoa obter o perdão de Deus. E tem muitos benefícios, privilégios, que é tirado da vida da pessoa. Entendeu? Deus perdoa. Melhor é não pecar, é conservar-se puro, imaculado, ter uma fé genuína, porque o perdão, ele vem com muita dor, com muito sofrimento. Leia o Salmo 51 que você vai ver, irmão. Deus perdoou Davi. Perdoou Davi. Mas foi muito choro, irmão. Muito jejum, muito sofrimento. O Senhor tirou dele a alegria da salvação. Então, melhor é não pecar. Agora, irmão, dentro da congregação, foi desenvolvido um aspecto que quem adultera, quem fornica, prostitui, vai para o inferno. Não tem mais remédio. É irreversível. E isso é mentira, irmão. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Aquele que pecou, que se arrepender de coração, quebrantar o seu coração, vir para Cristo, confessar, mostrar para ele o seu pecado, automaticamente ele será perdoado, irmão, e será trazido para a comunhão. Dentro da congregação, muitas pessoas tiraram a vida, irmão. Tiraram a vida. Eu, por exemplo, eu e minha esposa, nós fomos dentro de família que aconteceu esse tipo de pecado, a pessoa estava planejando suicidar, que foi falado no culto, que ele não tinha mais jeito, estava condenado eternamente. E nós fomos lá com muito amor, explicamos para ele, disse, irmão, verdadeiramente você honrou, verdadeiramente você feriu Deus, rompeu a sua comunhão com Deus. Mas olha, tem um remédio para você, não faça isso, volte para Deus. Os critérios de Deus sobre os que pecam é diferente dos critérios que os anciãos falam nos cultos. É totalmente diferente, irmão. Os critérios de Deus na Escritura não é para jogar a pessoa no inferno, é levar a pessoa ao arrependimento. Automaticamente, a pessoa
se arrepende de coração, manifesta o que ele fez perante Deus, né? Se reconcilia com Deus, coração arrependido, contrito, Deus o perdoará. Esse é o critério de Deus em toda a Escritura. Só tem um lugar na Bíblia que um foi expulso da igreja, da comunhão. É o de 5 lá de 1 Coríntios, que cometeu fornicação com a mulher do seu pai, né? Como ele não estava pecando, fornicando, e não se arrependia, então o que aconteceu? Então o que aconteceu? O apóstolo Paulo entregou ele a Satanás, querendo dizer, tirou ele da proteção da igreja, porque o pecado dele estava comprometendo, irmão, o corpo de Cristo. E aí ele foi entregue a Satanás. Qual foi o propósito de entregar Satanás? Foi para deixar o diabo tomar conta dele e jogar ele no inferno? Não, irmão. O propósito ali foi o seguinte. O propósito ali foi para provocar o arrependimento. Quando ele se arrependeu, ele foi trazido para a comunhão da igreja. Está em 7 de Coríntios, 7 de 2 Coríntios, fala desta magnífica obra que aconteceu com ele. Então, irmão, este aspecto que eu trago aqui neste canal hoje é para abordar, para dizer, irmão, aqueles que pecaram, não tire a sua vida. Volte para Cristo, se arrependa, que Ele perdoará. Você perdoará. Só reconheça o que você fez. E peça perdão com lágrimas, com choro, com jejum, que Ele está pronto a te perdoar. Então, fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.